Olá, crianças, tudo bem? Você sabe o que significa intercessão? Intercessão é um tipo de oração quando você ora por uma outra pessoa. Hoje eu irei falar sobre um tipo de intercessão bem diferente. E como você já sabe, nós estamos estudando sobre a fé dos patriarcas. Continuarei falando sobre Abraão. Irei falar sobre Abraão e Ló. Vamos lá para a nossa lição de hoje? Deus enviou anjos para estar com Abraão e eles foram para o monte. No monte, Deus falou com Abraão o que iria fazer com a cidade de Sodoma e Gomorra. E os anjos logo se despediram e foram embora. Mas lembra do sobrinho de Abraão, Ló? Ló estava morando nessa cidade, na cidade de Sodoma e Gomorra. Então, logo, Abraão continuou conversando com Deus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, porque ele lembrou do seu sobrinho Ló. E sabe por quê? Deus resolveu destruir essa cidade? Porque a cidade estava cheia do pecado, as pessoas estavam contaminadas com o pecado só aumentava naquele lugar. As pessoas desobedeciam a Deus, desobedeciam os pais, fazia aquilo que não agradava a Deus, mentia e não se arrependia das suas atitudes. Por isso, Deus resolveu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, lembrando do seu sobrinho, começou a conversar com Deus e disse: Senhor, o Senhor irá destruir o justo com o ímpio? Senhor, mas se houver 50 justos ali naquele lugar, o Senhor mesmo assim irá destruir aquele lugar? Deus disse: não, se houver 50 justos, eu não destruirei a cidade. E aí Abraão continuou conversando: mas Deus, e se houver 45 justos? Se faltar 5 para 50, o Senhor irá destruir Sodoma e Gomorra? Deus: não, eu pouparei aquele lugar em favor dos 45 justos. Mas e se houver apenas 40 justos, o Senhor irá destruir a cidade? Deus disse: não, se houver 40 justos ali naquele lugar, eu pouparei a cidade. Mas, Senhor, e se não tiver, na ausência de 40 justos, só tiver 30 justos naquele lugar, o Senhor irá destruir aquela cidade? Deus disse: não, eu não destruirei a cidade em favor dos 30 justos. E Abraão continuou falando com Deus, insistindo, para ver o que realmente se Deus realmente iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Deus: Senhor, o Senhor irá destruir aquele lugar se houver 20 justos. O Senhor irá destruir mesmo assim? Deus disse: não, eu não destruirei a cidade em favor dos 20 justos. Mas, Senhor, e desculpa eu perguntar mais uma vez, perdoa o seu servo, mas é a última vez que eu irei perguntar. Senhor, e se houver apenas 10 justos naquele lugar, o Senhor irá destruir aquela cidade? E Deus diz: se eu encontrar 10 justos naquele lugar, eu não destruirei a cidade. Deus é tão grande, tão misericordioso, tão bondoso, que ele estava disposto a perdoar aquelas pessoas, mas elas não se arrependeram. Então, Deus realmente estava decidido a destruir aquela cidade. Os anjos que foram embora chegaram naquela cidade, entraram, foram para a casa de Ló. Conversou com Ló, avisou Ló e sua família do que Deus havia de fazer naquele lugar e ainda aquele dia. Mas Ló e sua família estavam demorando a sair da cidade, porque os anjos foram avisar Ló e sua família para que eles saíssem daquele lugar. Sabe por quê que Deus resolveu poupar a vida de Ló e de sua família? Porque Deus se lembrou de Abraão e resolveu atender a oração de Abraão.
porque ele foi insistente. Lembra que Abraão orou insistentemente em favor de Ló? E Deus lembrou da oração de Abraão, lembrou de Abraão. Por isso, Deus resolveu tirar Ló e sua família daquele lugar. Mas os anjos viram que ele estava demorando. Então, os anjos pegou pela mão de Ló e de sua família e tirou eles daquela cidade, levou para fora de Sodoma e Gomorra. E no caminho, os anjos falaram: olha, não olhem para trás, não olhe para trás. Mas sabe o que aconteceu? Depois que eles saíram da cidade, a mulher de Ló não resistiu e olhou para trás. Ela foi desobediente à voz do Senhor. E sabe o que aconteceu por ela ter desobedecido? Ela virou uma estátua de sal. Mas hoje, quando erramos, quando pecamos, Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que está disposto a nos perdoar. Ele não vai nos destruir. Só basta você se arrepender e pedir perdão a Deus, que Ele vai te perdoar. Seja como Abraão, tenha o hábito de falar com Deus. Ore, fale com Deus, peça perdão pelos seus pecados. Vamos orar? Senhor Jesus, me perdoe por ter desobedecido os meus pais, por ter xingado, gritado com a professora, por ter colado na prova, por ter mentido para o meu colega. Me perdoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Isso mesmo. E até mais. Ok. Oi, Zeca! E aí, amigo? Como você está? Oi, Margarida! Quanto tempo, hein? Eu estou muito bem. E você? Também. Nossa, Zeca, estava pensando. A história de hoje foi muito interessante, não foi? Foi mesmo, Margarida. É sempre muito bom a gente ver as histórias bíblicas, pois aprendemos muito com elas. Sim, e hoje aprendemos que Deus enviou anjos para falar com Abraão. E depois eles foram para o monte. E olhando para a cidade de Sodoma e Gomorra, os anjos falaram a Abraão que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Você acredita, Zeca? Meu Deus, eu acredito, por mais que seja um pouco assustador. Pois é, e depois de terem falado com Abraão, eles se retiraram para a cidade de Sodoma e Gomorra. Podemos aprender muito com essa história, não é? É verdade, Margarida. Deus consegue nos ensinar com pequenas e grandes coisas também. Sim. Mas será que você realmente prestou atenção? Vou te fazer algumas perguntinhas. Manda aí, Margarida. Tenho certeza que vou me sair muito bem, como sempre. Ok, lá vai a primeira. Qual foi a atitude de Abraão depois que os anjos foram embora, Zeca? Abraão continuou no monte e falou com Deus insistentemente para ele poupar a vida de Ló e de sua família, Margarida. Parabéns, Zeca! A resposta está certa. Eba! Pode mandar outra, Margarida. Por que Deus resolveu destruir a cidade, Zeca? Essa é fácil. Todo mundo sabe que foi por causa do Covid-19, né, Margarida? O que, Zeca? Foi por causa do quê? Do coronavírus, uai. Não, Zeca, não tem nada a ver. O coronavírus é de agora. Essa história já tem um tempinho que aconteceu. Ai, eu me confundi. Qual é a resposta certa então, Margarida? Bom, foi porque a cidade estava muito contaminada. Ou melhor, cheia de pecados cometidos pelos homens daquele lugar. Por isso, ela precisava ser destruída. Não por causa do coronavírus, Zeca. Nossa, Margarida, eu nem tinha me tocado em relação a isso. Muito obrigada, viu? Bom, tudo bem. Errar
faz parte. Vamos para a terceira pergunta. O que aconteceu com a mulher de Ló? E por que ela virou uma estátua de sal? Essa eu sei. Ela virou uma estátua de sal, pois ela desobedeceu a ordem de Deus, porque os anjos avisaram para ela não olhar para trás e infelizmente ela olhou. Exatamente, Zeca. Parabéns, você respondeu muito bem. Ai, que bom, né, Margarida? Pode mandar a próxima, tomara que eu acerte de novo. Bom, essa é a última pergunta, Zeca. Me responde. Por que Deus poupou a vida de Ló e sua família? Bom, Margarida, porque Deus se lembrou de Abraão, que orou insistentemente em favor de Ló e sua família. Isso aí, Zeca, parabéns! Exatamente, essa é uma história que nos traz uma lição muito importante de não desobedecermos a Deus. É verdade, Margarida, é muito importante a gente obedecer a Deus. Exatamente. Bom, agora tenho que ir, tenho algumas coisas para fazer. Até a próxima lição, Zeca. Até a próxima, Margarida. Obrigada principalmente pela correção. Por nada. Tchau. Voltei para o nosso momento mais especial. É a nossa hora de memorizar o versículo. E o nosso versículo tema está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, e diz assim: orai sem cessar. Você sabe o que significa? O que quer dizer orar sem cessar? Sabe quando você quer alguma coisa e você é insistente, você pede para sua mãe, pede até você conseguir aquilo que você quer? Então, você foi insistente. E orar sem cessar é você ser insistente na sua oração, ser perseverante e não desistir. Vamos lá? Mais uma vez? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Mais uma vez. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. E não saiam daí, continue assistindo esse vídeo, porque a tia Isabela vai nos ensinar a nossa música tema. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, neste momento eu gostaria de convidar você a estar cantando uma música comigo que fala sobre a alegria de ter Jesus dentro do nosso coração. Então, que você possa cantar essa música com muita empolgação, com muito ânimo, porque nós somos verdadeiramente alegres e felizes por termos Jesus dentro do nosso coração. Amém?